Nessa videoaula a gente vai tratar de um tema que é muito importante, né, para garantir boas produções e boas produtividades nas áreas rurais. Falar de forma teórica de algumas, né, práticas que garantem aí um bom manejo e conservação do solo e da água. Na área que a gente está aqui, só para exemplificar, a gente está numa área que tem declividade e aí assim, a gente tem parte do solo que está coberto e tem parte do solo que não está coberto. Né? Então, e isso é uma realidade aí em quase todas as regiões, né, que a gente passa, que a gente acompanha pelo IBS. Então, é importante garantir essa cobertura para justamente evitar o carreamento, né, e também a compactação do solo. A gente sabe que quando as gotículas de chuva caem ali no solo, né, tem um certo impacto e acaba aí compactando o solo. E além de gerar essa compactação, tem aquele processo que a gente já falou, que é do carreamento, né, da parte mais superficial, que é a parte que está, né, com maiores teores de nutrientes. Então aqui, é só para vocês verem, né, a gente tem um solo aqui totalmente descoberto, é um solo que recebe a radiação solar direta. Então imagine uma área dessa, né, para cultivar. Então uma área dessa é uma área oposta daquilo que a gente prega, né, do que a gente orienta. É uma área que a produção com certeza vai ser ruim agora e no futuro pior ainda se a gente não entrar com práticas de conservação. E aí, por estar exposta, né, principalmente a radiação solar, vai também favorecer, né, o processo da perda de umidade mais rápido, porque vai evaporar, não vai ter nenhuma camada que vai fazer esse impedimento, né? E uma outra questão é um solo que, quimicamente, quando a gente vai relacionar aos teores de fertilidade, é um solo que vai ser pobre, é um solo que não tem matéria orgânica. Se não tem matéria orgânica, então a presença de micro-organismos é o mínimo possível, e os micro-organismos, eles que são responsáveis, né, nesse processo de conversão da matéria orgânica em nutriente. Então, quanto menor a matéria orgânica, menor a quantidade de micro-organismos, menor a fertilidade do solo. Então, assim, é uma relação que a gente não pode esquecer. A gente quer ter um solo fértil, quer manter esse solo produtivo, e a cada ano uma produção superior, a gente precisa começar a mudar as nossas práticas. A gente precisa pensar, realizar plantio em curva de nível, a gente precisa nas áreas de declividade começar a investir em terraceamento e a gente precisa começar, né, manter os nossos solos cobertos. E aí tem mais uma prática que é o plantio direto, né? Que é não aquela prática de entrar com arado, né, de revolver esse solo, e aí a gente expõe, né, todo os micro-organismos que estavam ali, a gente põe, né, direto em contato com a radiação solar, deixa esse solo mais solto, a depender do volume de água que essa área receba, vai favorecer ainda mais o carreamento, né, dessa camada mais fértil. Então a gente precisa começar a pensar na prática contrária, né, de fazer um plantio, né, somente para a produção de matéria verde, de matéria seca, né, que a gente chama de biomassa, fazer a roçagem, né, e depois desse material secar, a gente entra colocando, abrindo suco, abrindo linha, somente onde a gente vai colocar a semente, né, que é o único local que precisa ter uma menor quantidade aí de ervas daninhas para não ter concorrência. Mas a gente vai falar dessa prática mais à frente, né, no próximo vídeo, que é onde a gente vai falar sobre a adubação verde, que é com relação ao manejo e conservação do solo e água. Primeiro a gente precisa entender que o solo, né, os solos, as propriedades rurais de vocês, é a base, né, de onde a gente consegue tirar todo o sustento, é onde a gente consegue fazer a produção acontecer. Né? Então, seja tanto a produção aí de alimentos vegetais, né, e também a parte, né, de origem animal. Então, sem o solo, a gente não conseguiria ter aí uma boa produção. E aí, da mesma forma também a água, né? Então, quando a gente fala de manejo de conservação de solo e água, porque são dois recursos naturais essenciais para se produzir, né? Através aí desses dois recursos que a gente consegue, né, produzir alimento e garantir segurança alimentar para as famílias. E muitas vezes, né, essa produção ela vai além da produção para o consumo, né, da família, vai também para comercialização.
E aí, assim, com relação aos recursos hídricos, né, quando a gente fala de água, hoje já há uma preocupação por parte aí de toda a sociedade, né? A gente consegue identificar a importância que a água, a gente vê que é um recurso, né, que em muitas regiões já está limitada, às vezes mesmo até para o consumo, e principalmente limitada para a produção. Então a gente precisa manejar bem os recursos que ainda tem. E quando a gente fala de manejo de água e manejo de solo, são duas questões que elas estão interligadas, porque a depender de como vocês manejam o solo de vocês, né, a gente pode melhorar, né, o manejo da água aí, ou seja, aproveitar melhor a água, por exemplo, a água de chuva ou não, né? Então, assim, se a gente maneja bem o solo, a gente aproveita melhor a água da chuva, aproveita melhor a água da irrigação. Se a gente maneja mal o solo, né, a gente também vai aproveitar com certeza a água da chuva e a água da irrigação. Então, são dois manejos, né, são duas questões que elas estão bastante interligadas. E aí, o que é o manejo do solo? O que é manejar bem o solo, né? A cada dia que passa, os agricultores, produtores precisam ter esse cuidado a mais, né? Manejar bem o solo é cuidar bem do solo, né? Um solo bem manejado é aquele solo que garante boa produção, que garante boa produtividade no tempo real, no agora, na minha próxima colheita, e é o solo que daqui 2, 3, 4, 5, no meu futuro 50 anos lá, o solo vai estar produzindo com aquela mesma capacidade, né? Então, manejar bem o solo é isso, é garantir a produção na atualidade e garantir que no futuro esse solo também consiga ter boas produções. E é o inverso do que a gente tem visto hoje, né? A gente, devido a esse mau manejo, a gente está com solos com baixa fertilidade, a gente tem solos compactados, a gente tem solos, né, erodidos, né, erosões aí em diversos estágios, né, já tendendo a vossorocas. A gente anda pelas comunidades e vê várias vossorocas, né, que são aquelas crateras que são abertas ali, principalmente em terrenos mais inclinados, e todas essas consequências de solo compactados, de solos, né, com erosões, de solos com baixa fertilidade, está relacionado justamente a esse mau manejo. Então, o manejo, um solo bem manejado é isso, produzir hoje e daqui, lá no meu futuro, 50, 100 anos, quem sabe, nas futuras gerações aí, aquele solo expressar a mesma capacidade. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa cuidar bem dele hoje. E cuidar bem do solo, né, manejar bem o solo, o que seria? A gente trabalhar, priorizar fazer os plantios sempre curva de nível, né? O que é a curva de nível? Nada mais do que altitudes, pontos ali naquele solo que tem a mesma altitude, né? Que tenha, digamos que teria a mesma altura. Então, uma forma fácil de ver isso é você pegar por exemplo, uma mangueira, né, de uma forma bem rústica assim, e ver naquele ponto onde aquela altura é a mesma, né? Então, isso é uma das formas de ver a curva de nível. Quando a gente vai fazer, por exemplo, muitos agricultores que trabalhavam por inundação, acabam utilizando da própria declividade para poder fazer essa irrigação. E essa declividade muitas vezes não leva em consideração, não fazendo a curva de nível, mas colocando a água da irrigação, por exemplo, para descer pela declividade. Então, aquele processo ali, ele acaba carreando, né, a parte mais fértil do solo, que está nas partes mais altas, para as partes mais baixas. E aí, por isso que a gente fala, né, o plantio é importante que seja feito curva de nível, a água, né, a irrigação. É importante também que a gente leve em consideração a curva de nível na hora de fazer essa irrigação, porque senão a gente vai provocar danos, principalmente relacionados aí às questões químicas, né, que é retirar a fertilidade do solo, e as questões físicas também, né, que tá compactando esse solo, que tá desestruturando esse solo devido aí a provocando erosões. Né? Então, e com relação a parte química, de fato, é retirar a fertilidade, justamente porque a parte fértil, né, a parte que é importante para a produção,
ela se concentra aí nos primeiros 20 centímetros do solo. E aí quando a gente faz um plantio que não é em curva de nível, o que é muito comum hoje? Você passa nas regiões, a gente está numa região que tem muitas áreas que são acidentadas e os plantios eles são feitos morro acima, né, de baixo para cima, e aí você está cá embaixo no morro, você olha, né, e você vê a linha certinha do plantio. Então imagina, quando vier uma chuva ou se por acaso essa área foi irrigada, qualquer acúmulo de água vai descer, né? E quando essa água desce, ela desce levando o solo, né? Ela não desce só a água, ela desce carregando, né, a parte fértil do solo, a camada superficial do solo. Prova disso, por exemplo, período de chuva. Quando a gente chove, passado horas a gente desce nos riachos, nos rios, né, córregos, a água ela está toda marrom. O que é que aquilo significa? Que o solo das propriedades de vocês foram junto, né, com a chuva, que são os sedimentos, né, que estão ali. Então vai alentar o solo, vai a matéria orgânica, né? Então isso é uma prática. Não plantar, por exemplo, em curva de nível é uma prática onde a gente não está manejando bem, conservando bem o solo. Então o plantio de curva de nível vai favorecer isso, né? A gente vai plantar em nível, vai plantar o contrário, né? Vai plantar tentando rodar. Então a gente vai realizar esse plantio acompanhando essas curvas, né? Então por isso que a gente fala curva de nível, é todos os pontos ali naquele solo que ela tem a mesma altitude, né? Então, digamos, ou a mesma altura, né? Numa linguagem mais simples. Então todo ponto tem a mesma altura. Você demarca um ponto, por exemplo, daqui onde eu estou 1 metro. Então daqui onde eu estou 1 metro, quais são os outros pontos aqui que vai dar exatamente 1 metro? Então todos os outros pontos que eu estou, que dá 1 metro com relação a um determinado local, eu estou passando pela mesma curva de nível. Então os plantios eles devem ser realizados acompanhando essas curvas, porque quando a gente faz as curvas, então quando a água vem, seja da irrigação, mas principalmente a água da chuva, porque aí a gente não tem controle, a irrigação a gente pode calcular uma determinada lâmina que talvez ali não vai provocar o acúmulo de água, mas com relação à água da chuva a gente não tem controle. Às vezes chove 5, às vezes dentro de 24 horas chove 50, chove inclusive 100 milímetros. Então o solo ele não tem a capacidade de absorver, e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, porque muitas vezes o solo não tem essa capacidade de absorver. A gente já plantou morro abaixo, né, não respeitou a curva de nível, forma um acúmulo de água, e quando forma esse acúmulo de água, essa água já encontra um caminho livre, encontra ainda caminho livre, encontra ainda declividade, então ela ganha velocidade, e quando ela ganha velocidade ela sai arrastando tudo. Então realizar o plantio em curva de nível, né, é uma forma, né, de manejar bem o solo e garantir uma boa produção hoje e a produção também no futuro. Então é importante, uma das práticas, né, de manejar bem o solo seria o plantio em curvas de nível. Uma outra prática, e aí para áreas que são mais acidentadas, e a gente, na equipe do IBS, inclusive tentou implantar, fazer essa prática em algumas comunidades, inclusive comunidades que estavam já com problemas de erosão, foi o terraceamento, né? O terraceamento também ele é realizado baseado na curva de nível, e aí precisa ser um pouco mais criterioso, e que às vezes nem sempre o agricultor vai conseguir fazer ali sozinho. Ele pode fazer, mas ele pode ter consequências negativas quando faz também sem nenhuma orientação, sem uma orientação técnica, né? Porque eu vou fazer o terraceamento também considerando a minha curva de nível e também considerando distâncias, porque de repente eu faço um grande terraceamento aqui, digamos que seja a junção do solo formando uma grande leira, né, levantando como se fosse pequenas barragenzinhas. E aí eu posso fazer um terraceamento aqui numa direção e de repente aqui acima tem ainda grande declividade, vem um grande volume de água, e se eu não calcular essas distâncias, esse volume de água ele pode chegar e romper o meu terraceamento. Então aí eu também teria um prejuízo, porque assim, juntaria o acúmulo de água de toda uma parte e depois quebrasse. Então o que tivesse abaixo desse terraceamento pode aí acabar causando grandes estragos. Então o terraceamento também é uma prática muito importante, né, que favorece aí
tanto a melhoria no processo de infiltração da água do solo, principalmente a água das chuvas, como também garantir aí uma menor carreamento, né, no caso aí de sedimentos do seu solo por águas de chuva. Só que aí é um pouco mais criterioso na hora de construir, né, de realizar o terraceamento. A gente tem que fazer umas continhas aí para não acontecer problemas, por exemplo, de rompimento desses terraceamentos. Mas também uma prática, a gente já sabe, né, que alguns agricultores, em algumas comunidades que a gente acompanha, em Correntina, implantou, hoje já consegue ter resultados. O terraceamento ele vai favorecer isso, você vai conseguir cultivar, você vai conseguir manter seu solo úmido por mais tempo, porque é como se fosse vamos considerar esse terraceamento como se fosse pequenas barragens que vai, né, acumulando a água. Então, a depender da área, da extensão da sua área, serão vários terraços construídos em pontos estratégicos, né, para receber essa água e não deixar romper, e não deixar a água embora. Então você consegue manter o solo úmido por mais tempo. A água da chuva, ao invés de descer de uma única vez, acumulando, carregando material, carregando os sedimentos, indo para o leito dos rios, indo para riachos, levando, né, todo o seu solo, e aí depois a gente vai falar da consequência também, né, disso, porque quando a água desce levando o seu solo, isso vai para o leito do rio. Quando chega o leito do rio, riachos e outros, a água ela vai embora. Agora o solo ele começa a sedimentar e aí que também provoca assoreamentos nos rios, né? A gente vê riachos hoje cheios de areia e perde água, fica ali a areia no leito do rio, então acaba elevando um pouco ali a altura do leito, então a água vai ficando areia, né? E toda vez que a gente vai jogando areia, porque a gente não cuida, não protege o nosso solo cá em cima, vai ocasionando isso, né? Vai sedimentando a areia e a água vai indo embora. Então, por isso que duas práticas, né? Manejo de conservação do solo e da água, que elas estão interligadas, porque uma influencia diretamente na outra. Eu fazendo o terraceamento aqui, eu vou manter meu solo úmido por mais tempo, né? Essa água, ao invés de descer, de assorear o rio e encher os rios aí de impureza e deixar a água aí toda escura, toda suja, né? Essa água primeiro ela vai infiltrar, ela vai para a camada, né? Para o lençol freático, e aí depois de filtrada, como no rio está mais baixo, ela acaba indo através de canais também, continua alimentando os leitos dos rios, só que já chega uma água limpa. Uma coisa que acontece muito, choveu, entrou na nossa região período chuvoso, os rios enchem muito rápido, dá cheia, só que passa 2, 3 meses, os rios voltam para o volume baixo novamente, né? Aí para o volume, às vezes até mais baixo, por exemplo, do que o volume do período de estiagem na região. Por que isso? Porque choveu, a água vai toda para os rios de uma vez só, às vezes não dá tempo dessa água infiltrar, para depois manter esse leito do rio constante ao longo do ano, né? Então, como não acontece esse processo de filtração, e aí não só nos rios, e em nascentes, né? Também acontece isso. Porque hoje a gente tem perdido muitas nascentes, porque o volume de água, de chuva principalmente, quando vem, ele está indo de uma vez só para os rios, para os riachos, para as nascentes, e aí só que depois ela satura, chega numa altura ali, ela transborda, depois seca. Como não houve essa infiltração no solo, então a gente não consegue depois, na verdade a natureza não consegue depois manter essa água indo para o leito lentamente, inclusive já limpa, né, já sem a presença de sedimentos. Então o terraceamento aí é uma outra prática muito importante para estar realizando nas propriedades, e aí principalmente nas propriedades que tenha, né, grandes, né, declividades na área de produção. Então, além da curva de nível, né, que é uma prática aí para melhorar e manejar bem o solo, né, e também manejar bem o recurso hídrico, né, que é a água, a curva de nível, o terraceamento, tem também a questão de trabalhar sempre com os solos cobertos. E aí, uma das práticas usadas é a adubação verde, né? E a gente vai fazer no nosso próximo vídeo uma orientação voltada para a adubação verde. A adubação verde ela vai garantir uma cobertura uniforme, né, do solo com material vegetal. E aí não só isso é se a gente quiser enriquecer, principalmente nutricionalmente, melhorar aí as propriedades físicas, químicas, né, e também biológicas do solo. Mas o agricultor de modo geral, não, eu não quero investir
outras formas também de manter o solo coberto, né? Com palhadas, né, com plantio de gramas, fazer rotação de cultura. Então, na verdade, o que a gente precisa? Olha, a gente precisa primeiro entender que eu preciso produzir hoje no meu solo e todo ano eu quero sempre melhorar a qualidade da minha produção. E na nossa região, né, vocês sabem que isso é o inverso. Cada ano que passa, a nossa produção ela é menor que o ano anterior, né? Porque a gente está manejando mal o solo, porque a gente está manejando mal a água, porque a gente não está aproveitando bem a água, né? A água da chuva, às vezes não aproveita bem a água da irrigação também. E aí a gente, quando a gente fala em trabalhar sempre com os solos cobertos, né, e aí com palhadas, a gente está falando disso, é uma outra forma de manejar bem o solo e manejar bem a água. Porque quando o nosso solo está coberto, a gente vai favorecer a infiltração da água, por exemplo, da chuva, e a infiltração também da água, inclusive da irrigação. E após essa infiltração, o solo permanece coberto, a gente vai favorecer que essa água se mantenha no solo por mais tempo, porque solo coberto a gente vai evitar um fenômeno que é natural, que é a evaporação, né? E aí, após chuvas, após irrigação, a gente tem o sol. E se esse solo está desprotegido, o sol, a radiação do sol, ela vai bater diretamente ali no sol e vai provocar o aquecimento, e esse aquecimento é responsável para evaporar novamente a água. Então, assim, a gente consociando essas duas práticas de terraceamento, de plantio, as três práticas, na verdade, né? Terraceamento, curva de nível e os solos cobertos, a gente vai favorecer um melhor aproveitamento de água da chuva e, consequentemente, vai melhorar a fertilidade. Por quê? Curva de nível impede o carreamento da matéria orgânica, dos nutrientes que está ali na parte superficial do solo, né? O terraceamento ele vai favorecer acumular por mais tempo a água, ali principalmente a água da chuva. Então a gente vai manter o solo úmido por mais tempo. E aí a gente vem fazendo a cobertura desse solo, né? Então aí a gente vai favorecer e potencializar, porque esse material, além de garantir, né, esse solo úmido por mais tempo, evitar a evaporação, esse material vai começar a entrar em decomposição e vai liberar ainda mais nutrientes para aquele solo. Então, liberando maior quantidade de nutrientes, liberando matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica vai entrar em processo de umidificação e depois de mineralização, e isso vai para as plantas novamente. A gente precisa entender que todo vegetal, quando ele cresce, ele retira nutrientes do solo, né? Se ele retira nutrientes do solo, quando ele se decompor, né, passar por processo de umificação, né, que é um estágio mais avançado da decomposição, e depois de mineralização, esses nutrientes que faziam parte ali da folha, né, ou do fruto, ou do caule, ou da casca, ele vai ficar numa forma disponível para outras plantas que vocês podem cultivar naquela área. Então, manter os solos cobertos é uma outra prática, né, importante demais para a manutenção aí da conservação e da qualidade, da fertilidade do solo de vocês. E aí outra questão também do benefício dessa matéria orgânica é que quando a chuva bater, ela vai encontrar impedimento, né? Imagina, o pingo de chuva bate, começa a acumular, só que ela vai encontrar impedimento, ela não vai ter força. Mesmo que ela se acumula, ela não tem tanta força para escorrer, né, para formar enxurrada. Então essa água ela vai infiltrar com certeza mais nos solos cobertos do que nos solos que estão descobertos. Então é uma outra prática. A rotação de cultura, né, também é uma outra forma, né, de manejar bem o solo. Toda planta, como eu já falei, que quando cresce retira o nutriente do solo, e aí se a gente planta sempre aquela mesma cultura, aquela cultura vai extrair sempre o mesmo nutriente, né, que ela está precisando. Então, assim, para a produção agrícola, a gente tem aí, digamos que uns 17 nutrientes que a planta precisa. Então, só que tem nutrientes que essa planta precisa mais, né? Então ela vai retirar mais do que ela precisa. Uma outra planta precisa mais de um outro tipo. Então, eu tenho que estar consociando para não entrar em desequilíbrio, né, nutricional, para não esgotar aquele nutriente que aquela planta mais precisa, e aí de repente quando eu continuar cultivando nos anos posteriores, né, aquela planta já não desenvolver tão bem da mesma forma que eu produzi naquele primeiro ano que eu cultivei, né? E isso acontece muito, por exemplo, no primeiro ano que a gente
põe uma roça, né? Põe um roçado, vai lá, entrou, então aquela cultura ela vai sair mais forte. No segundo, terceiro, quarto ano, justamente porque a gente insiste em plantar geralmente aquela mesma cultura, vai ficando mais fraco, porque a gente entrou com plantio, muitas vezes ainda tem a prática do fogo, né? Que aí assim é uma prática também que não favorece, né, com a conservação do solo. O contrário do fogo seria manter essa camada vegetal, porque ela vai devolver esses nutrientes lentamente. Então o fogo é uma prática que não conserva de modo algum nem o solo e nem a água. Então é uma prática que a gente teria que estar esquecendo assim, né, o uso do fogo. E aí é isso, né? Então são práticas simples que é possível, né, de se fazer e não envolve tantos custos, né? O que envolveria mais um custo aí é a questão do terraceamento. Só que se faz um terraceamento bem planejado, isso é um custo em anos, assim, que com o decorrer, o passar desses anos, vocês vão recuperar o investimento porque vai com certeza melhorar a capacidade produtiva daquela área. Então, fazer plantio em curva de nível, fazer terraceamento, manter os solos cobertos e fazer a rotação de cultura, gente, são práticas essenciais e fundamentais para a gente garantir os nossos solos produzidos no tempo presente e no futuro e melhorar também a questão do uso e da eficiência da água. Muito obrigada e até a próxima videoaula. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.